Olá você, tudo bem? Tudo tranquilo? Nós estamos nessa maratona, como você sabe, dando sequência aos nossos estudos e hoje nós vamos ver as classificações e as funções do se. Já vimos em outra aula as classificações e funções do que e hoje de maneira especial, de maneira bastante aplicada, nós vamos conhecer as classificações e as funções do se. Assunto que aparece demais nas provas de concursos em geral, e o saber sobre este assunto ajudará você a escrever melhor, a saber o melhor posicionamento desse elemento dentro das orações, dentro das construções que você puder desenvolver, tá bom? Então, vamos começar aqui, como sempre, com o pensamento silvístico de hoje. Preste atenção. Olá vocês, à proporção que prossigo, vou me aproximando de minhas conquistas. Legal, hein? Veja, o que é que eu quero que você absorva neste pensamento de hoje? Primeiro, verifique a ocorrência de crase na expressão à proporção que. Esta expressãozinha aqui, ó, certo? A ocorrência de crase, ela se dá por um motivo muitíssimo especial, que inclusive muita gente não sabe, muita gente não observa. Sabe o que é? É que se trata, nesse caso, do que a gente chama de locução adverbial feminina. Vou repetir. Locução adverbial feminina, pede crase. Então, o motivo da crase aí não é porque houve preposição a mais artigo a, não foi esse o motivo. O motivo é única e exclusivamente porque se trata aí de locução adverbial feminina, nesse caso, de proporção. Você diria, mas professor, quer dizer então que existem várias razões de crase? Sim, assunto que veremos em breve aqui em nossas aulas. Mas este caso específico é só para que você saiba que não houve nada antes que exigisse esse a dessa forma. A questão é exclusiva, a questão é excepcional. É como quando você diz assim, às vezes, no silêncio da noite, eu fico estudando português. Esse às vezes é crase, às vezes. Por quê? Porque se trata de uma locução adverbial feminina. Assim como ele saiu às pressas também. Então, o motivo especial desta ocorrência de crase não é outro, senão o fato de ser locução adverbial feminina. Não se esqueça, tá bom? Voltemos aqui. A proporção que prossigo, olha a vírgula, a proporção que prossigo, vírgula. Detalhe, o emprego dessa vírgula é porque houve um deslocamento da expressão adverbial, lembra? Então, sempre que você deslocar uma expressão adverbial para o início do período, a vírgula se torna obrigatória, necessária, importante. Esse é o motivo. Você diria, professor, se nós pegássemos essa expressão adverbial que está antes da vírgula e a colocássemos no final, haveria obrigatoriedade de vírgula? Resposta, não. Só houve por conta do deslocamento sintático. Beleza? Você já sabe disso, né? Foi só para confirmar. Muito bem. Então, a proporção que prossigo, olha o detalhe, vou-me aproximando de minhas conquistas. Você observou que eu coloquei o pronome oblíquo me depois do verbo auxiliar? Vou-me. Aí você diria, professor, vamos com calma. Eu poderia, professor, colocar esse pronome me depois do verbo principal? Resposta, sim, poderia. Significa que você tem duas opções neste caso. Poderíamos colocar a proporção que eu prossigo, vou me aproximando, ou então vou aproximando-me. Duas formas possíveis neste caso, tá bom? Ou seja, ou ocorre ênclise, quando o pronome vem depois do verbo, ou ocorre ênclise do verbo auxiliar ou ênclise do verbo principal. E no final, você decide, tá bom? Então, duas formas corretas. Esta é uma, certo?
vou me aproximando de minhas conquistas, certo? Então, quem se aproxima, aproxima-se de. Então, o verbo aproximar-se, né, de minhas conquistas, exigindo aqui esta preposição por conta do verbo aproximar-se. Com isso, eu posso dizer a você uma coisa importante, além das que já dissemos aqui, né? Os verbos, quando são pronominais, que é o caso do verbo aproximar-se, exigem preposição. Aproximar-se de quem? Arrepender-se de que? Esquecer-se de que ou de quem? Lembrar-se de que ou de quem? Referir-se a que ou a quem? Então, olha que frase importante que eu vou dizer para vocês, tá? Presta atenção. Os verbos pronominais exigem preposição. De novo, os verbos pronominais exigem preposição, tá bom? Então, veja quantas coisinhas nós aprendemos só com este pensamento silvestre, tá? Mas como eu disse a vocês, a nossa aula, ela terá como foco principal as classificações e as funções do se. E, a princípio, eu quero que você se ligue aqui no verbo esperançar. Olha que legal. Esperançar vem de esperança, não vem de espera. Você já sabe disso, né? A pessoa que espera, ela apenas aguarda que as coisas aconteçam. Ela nada faz, só espera. Mas esperançar significa agir enquanto espera. É ter atitude, é não ficar parado, que é o que você está agora, por exemplo, fazendo. Você não está parado, você está estudando. Então, neste período, além de ficar preocupado com o que deve ser feito, você está estudando, ou seja, você está agindo, você está esperançando. Ou seja, esperançar é agir enquanto espera. Tá bom? Vou colocar aqui para você. Agir enquanto espera. Agir enquanto espera. Tá bom? Em outras palavras, significa, sabe o quê? Ser proativo. Não ser alguém que fica parado, inerte. É importante agir. Tá legal? Muito bem. Bem, vamos aqui, né? Classificações e funções do se. Por que é que eu fiz essa distinção? Porque classificação tem a ver com morfologia e função tem a ver com sintaxe. Então acompanhe comigo. Nós analisamos se a proposta era razoável. Vejam, acompanhe. Nós analisamos se. Nós analisamos, olha agora, nós analisamos isso, certo? Nós analisamos isso. Você já sabe, não é? Quando você tem nós analisamos, você tem, ó, este se é uma conjunção integrante, tá certo? Você já sabe que quando pode substituir a oração subordinada por isso, é porque o se, no caso o conectivo, é conjunção integrante. Isso serve tanto quando for um que ou quando for um se, como foi o caso. Tá bom? E outros conectivos também que têm a mesma possibilidade de substituição. Não se esqueça. Nós analisamos isso. Isso o quê? Se a proposta era razoável. Analisamos a razoabilidade da proposta. Por isso que se trata de uma oração subordinada, substantiva. Você pode trocar por um substantivo. E este se é uma conjunção, olha aqui, integrante. Gostou, não foi? Então, sempre que você puder trocar a oração subordinada pela expressão isso, é porque se trata de uma oração subordinada substantiva e esse conectivo será sempre uma conjunção integrante. Vamos à próxima. Se tinha medo, não deveria assumir o cargo. Olha que frase forte. Se tinha medo, não deveria assumir o cargo. Então, este se aqui, ó, este se, eu vou aqui circular, ele pode, sem problema algum, ser substituído por já que, certo? Não dá, ó, veja como dá certinho. Já que tinha medo, ou porque tinha medo, uma vez que tinha medo,
não deveria assumir o cargo. Então, quando isto aqui for possível, quando você puder fazer esse tipo de substituição, é porque este se, certo? Este se vai ser uma conjunção, tá certo? Adverbial, tá certo? Adverbial de causa, tá certo? De causa. Olha que coisa importante, tá? Então, já que tinha medo, porque tinha medo, uma vez que tinha medo, então tem um valor adverbial de causa. O sentido, o valor semântico é de causa. Já que, porque. Então, numa prova, por exemplo, se viesse esta parte aqui sublinhada, você não iria colocar que é valor condicional não, viu? É valor de causa, uma vez que você pode substituir por já que, tá bom? Nós vamos em frente. Olha a diferença agora. Se nos dedicarmos aos estudos, venceremos. Venceremos, verbo no futuro do presente. Venceremos, iremos vencer. Venceremos, olha a condição, se. Então, venceremos se. Venceremos caso. Venceremos desde que, uma vez que. Então, este se você pode substituir por caso, tá? Aí seria assim, caso nos dediquemos aos estudos, tá certo? Caso nos dediquemos aos estudos, venceremos. Então, sempre que você puder substituir a expressão se pelo termo caso, ou desde que, ou a menos que, vai ser valor condicional, tá bom? Então, conjunção condicional aqui, ó. Certo? Se colocar aqui com outra cor, né, para ficar mais fácil você entender aí, tá? Conjunção, certo? De valor adverbial condicional. Condicional, tá bom? Condicional. Certo? Importante levar em conta isso, viu? Vamos em frente. Resolveram-se aqueles problemas. Olha a diferença agora. Resolveram-se aqueles problemas foram resolvidos. Não dá para inverter? Eu vou repetir devagarzinho. Resolveram-se aqueles problemas foram resolvidos. Que coisa boa. Sempre que puder inverter, sabe o que é que vai acontecer com esse se? Sabe como é que ele vai ser chamado? Partícula apassivadora ou pronome apassivador. Sempre nas orações consideradas da voz passiva sintética, sempre tem partícula apassivadora, sempre tem pronome apassivador, tá bom? Então vou circular aqui para você, aqui, ó. Resolveram-se aqueles problemas aqui, colegas, isso aqui, olha que ele está, é o sujeito dessa oração, é só você inverter, aqueles problemas foram resolvidos, este aqui é o sujeito, a gente chama de sujeito paciente ou passivo, tanto faz, tá? Sujeito paciente, tá bom? Aquele que sofre, que recebe a ação, voz passiva sintética. Detalhe importantíssimo, você não pode deixar de saber. Precisa saber. Quando o sujeito paciente estiver no plural, que é o caso, o verbo tem que ficar também no plural. Aqueles problemas foram resolvidos, resolveram-se aqueles problemas. Se fosse um problema só, seria como? Resolveu-se aquele problema foi resolvido. Tá bom? Então, o verbo no plural, porque o sujeito está no plural. E aqui? Vive-se com esperança, pois necessita-se de fé, e assim fica-se feliz nesta terra. Olha, frase completa, né? Grande. Então, vamos supor partes, tá? Vive-se, dá para saber quem é que vive? Não, não é? Não dá para saber quem é que vive. Então, este se aqui, ó, ele é chamado de índice de indeterminação do sujeito. E como assim, professor? É que como nós não sabemos quem é que vive com esperança nesta frase, então, este verbo aqui, ó, que é um verbo intransitivo, já que não tem objetos, ele sempre for seguido do pronome se, indica um índice de determinação do sujeito. Vive-se, não sei quem é que vive.
Detalhe, verbo sempre na terceira pessoa do singular. Nunca, absolutamente nunca, no plural, quando tiver índice de indeterminação do sujeito. Tá bom? Professor, você diria, e na sequência? Necessita-se, mesma coisa. Quando se diz necessita-se de fé, não dá para a gente saber quem é que necessita de fé. Então, como a gente não sabe quem é que necessita de fé, o sujeito é indeterminado e este si também é índice de indeterminação do sujeito. Certo? Já temos 2 índices, não é? Nós vamos ver 3, viu? Então, veja. Por que isso, professor, você diria? É que este verbo aqui, ó, o verbo necessita, é um verbo transitivo indireto. Então, vamos lá. Verbo intransitivo mais si, índice de determinação do sujeito. Verbo transitivo indireto mais si, índice de determinação do sujeito também. 2 casos. Vamos para o terceiro agora e último dessa sequência, tá? Vamos lá. Vive-se com esperança, não sei quem vive, pois necessita-se de fé, não sei quem necessita de fé, e assim fica-se feliz. Não sei quem é que fica feliz também. Então, este verbinho aqui, ó, aliás, este verbinho aqui, vamos sublinhar aqui, fica, é um verbo de ligação, tá certo? Assim, professor, isso que você estava sublinhando é o quê? É um predicativo do sujeito. Professor, o que é predicativo do sujeito, meu amigo? Digo para você. Predicativo do sujeito é sempre um termo de valor adjetivo, que é o caso da palavra feliz, que se refere a um sujeito. Só que a gente não sabe quem é esse sujeito. Por isso, este si aqui, ó, este si é um índice de indeterminação do sujeito. Tá bom? Moral da história. Quais são as 3 condições para que nós tenhamos índice de indeterminação do sujeito? Vou dizer para vocês. Primeira, verbo intransitivo mais si, veja aqui o verbo no singular. Verbo transitivo indireto mais si, também verbo no singular. Verbo de ligação mais si, sempre no singular. Moral da história. Nunca você vai ter um índice de indeterminação do sujeito com verbo no plural. São 3 os verbos para índice de indeterminação do sujeito. VTI, VI e VL. Verbo transitivo indireto, verbo intransitivo e verbo de ligação mais si. Beleza? E por fim, ninguém se arrepende de ter estudado. Olha que legal. Você nunca vai se arrepender de ter estudado. Pode acreditar. Você diz, professor, mas nessa frase, qual é a função do si? Qual é a classificação dele? Este si, vou até sublinhar aqui, circular de forma diferente, um pouco diferente, ele faz parte do verbo arrepender-se. Você já percebeu que não existe o verbo arrepender? Só existe o verbo arrepender-se. Moral da história. Esse si é chamado de parte integrante do verbo. Vou repetir. Parte integrante do verbo. Parte integrante do verbo. Tá bom, colegas? Muito bem. Parte, ou seja, não existe o verbo arrepender, só existe o verbo arrepender-se. Então esse si é parte integrante do verbo. Aí você diz, mas professor, tudo bem, eu já entendi isso. Quero só que você me diga por que é que você colocou o si antes do verbo, antes da parte principal. É por conta desta expressãozinha aqui, ó, ninguém. Isto aqui atraiu o si. Seria um erro da minha parte, seria um erro nosso se nós colocássemos ninguém arrependeu-se, porque o ninguém atrai, é uma partícula atrativa. É um assunto que eu vou ver também em breve com vocês, colocação pronominal, tá bom? Mas vejam, este é o primeiro momento desta aula sobre classificações e funções do si. Próximo encontro, vou dar sequência para que você entenda absolutamente tudo sobre este assunto. Grande abraço. Tchau, tchau.